sobre o quanto eu sou boa no que faço. Em um mundo de muitas vozes, uma de fato faz sentido. A voz que trouxe vida ao universo, a voz que acalma o mar. Nunca foi sobre nós, nunca foi sobre o eu, sempre foi Deus. Aleluia, glória a Deus. Quantos aqui estão preparados para a conferência? Todo mundo animado aí? Glória a Deus, aleluia. Para você que está na sua casa, que ainda não tive a oportunidade de dar boa noite, eu quero te dar boa noite, dizer que vocês são muito bem-vindos, sabe? Que Deus possa estar abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus hoje, lá no livro de Marcos, Marcos 8, 22 a 26. Nós vamos estar falando um texto que já é bem conhecido, é sobre a cura do cego de Betesda. Marcos 8, 22 a 26. Amém. Você que já abriu sua Bíblia, acompanhe comigo. Você que não abriu também, vamos lá. Eles foram para Betesda, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que lhes tocasse nele. E ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impôs-lhes as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então os seus olhos foram abertos e a sua vista lhes foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa, dizendo: não entre no povoado. Vamos fechar os nossos olhos, vamos estar orando. Senhor Deus, eu te rendo graças, Pai. Eu louvo e exalto o teu nome de forma especial nessa noite. Te agradeço, Senhor Deus, pela oportunidade que pela tua misericórdia o Senhor tem me dado, de estar aqui, Senhor Deus, diante da tua igreja, de compartilhar a tua palavra, Deus, que é algo tão sagrado, tão especial. Mas eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa me usar, que o Senhor me use como instrumento nas tuas mãos, Pai, para transmitir a tua palavra. Não aquilo que eu penso, Senhor Deus, não aquilo que eu sinto, mas aquilo que tu queres, Pai. Em nome de Jesus, a tua palavra diz que quando nós abrimos a nossa boca, que o Senhor enche. E em cima da tua palavra, Pai, eu peço, vem encher, Senhor Deus, a minha boca e vem falar à tua igreja, Pai, onde quer que eles estejam. Em nome de Jesus, eu me coloco à tua disposição, Pai, e peço que o Senhor já vá tocando através do teu Espírito Santo na mente, no coração de cada um, tirando toda dispersão, tirando, Senhor Deus, todo preconceito, tirando, Senhor Deus, tudo aquilo que possa os impedir, que possa os roubar, Senhor Deus, de ouvir a tua voz, de ouvir a tua palavra, de ser tocados, de ser tratado, consolado, exortado por ela. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Pai, cura o coração daqueles que estão enfermos, daqueles que estão doentes, na alma e nas emoções, para que possam receber a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. É muito forte esse texto, né? A palavra de Deus num todo, né, gente? É uma palavra assim muito forte, é uma palavra que se nós paramos para ouvir de fato e de verdade, né, com o nosso coração, não baseado pelas emoções, né, mas até na lógica mesmo, nós vemos assim, acima do sobrenatural, né, nós vemos ali o cuidado de Deus, nós vemos assim os detalhes de Deus, nós vemos assim
nos detalhes mesmo, né? O mover, né? O cuidado é algo assim especial, né? Que a gente entende que não é algo natural, que não é algo humano, né? Só pode ser algo de Deus. Mas, né, nessa passagem aqui que nós lemos, nesse local, lá em Betsesda, onde Jesus passava, as pessoas não viam dessa forma. As pessoas não o viam como alguém sobrenatural. As pessoas não o viam, né, como alguém que tinha realmente poder, né, para trazer cura, para trazer transformação, para trazer restauração. Esse texto nos fala, né, de um cego que ele foi trazido, ele veio de algum lugar, né, e alguém, nós não sabemos quem, a Bíblia não fala, né, trouxe aquele homem, né, e colocou diante de Jesus. Nós vemos a importância, né, desse cuidado, né, de nós, né, aqueles que já enxergam, né, têm o poder de conduzir a outros, né, que não têm visão até Jesus. E esse texto nos fala sobre isso. Mas eu quero atentar a uma coisa: eles trouxeram os jovens, eles trouxeram esse homem, esse jovem de fora. E Jesus também, ao chegar diante daquele jovem, Jesus pegou ele pela mão e levou ele para fora também do povoado. E só fora daquele povoado, né, Jesus tocou na visão daquele homem, Jesus tocou na vista daquele homem, né, trazendo uma cura, né, que a princípio foi parcial, né? Jesus perguntou se ele via, e ele dizia que via homem como árvores. Mas ele passou pelo segundo toque de Jesus, onde ele pôde ver claramente. E tem mais um texto que eu quero compartilhar com vocês, né, que fala que Jesus ele fez muitos outros milagres, né, que não foram citados nem mesmo na palavra dele, né? Ele fez tantos milagres que eu não sei quantos livros seriam a Bíblia, né, se fosse citar todos os milagres de Jesus. E ele colocou aqui alguns, né, muitos, né, mas que eram alguns assim, eu imagino assim que foram especiais, que tinham mais a nos ensinar. Porque tudo que Jesus fez e tudo que Jesus faz até hoje tem um propósito além daquele aparente, né, além daquilo que nós podemos ver. O propósito de Deus é muito maior, é muito mais amplo, né, do que aquilo que a gente pode imaginar, né, do que a nossa visão permite, uma visão limitada. Mesmo depois do segundo toque, né, a nossa visão ainda assim é limitada para a gente entender a grandeza, né, de tudo que o Senhor Jesus fez. E Jesus ele tirou aquele jovem, esse homem, né, da cidade, do povoado, porque aquele povo, né, o povo daquele lugar não acreditavam em Jesus. O povo daquele lugar, sabe, não criam que Jesus fazia realmente milagre. Lá no livro deixa eu achar aqui o texto que eu quero compartilhar com vocês, lá em Mateus 11, 21 e 22. Mateus 11, 21 e 22. Eu quero fixar bem nessa questão, né? Lá em Mateus 11, 21 diz assim: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e em Sidom, há muito tempo eles se teriam arrependido, vestidos roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para você. Que forte, que tremendo isso, né? E foi desse lugar, né? Foi de Betsaida que Jesus retirou, né, aquele homem para que ele pudesse curar. E Jesus retirou, sabe, aquele homem que tinha dificuldade, que não podia ver, para que Jesus pudesse realizar o milagre. Tamanha era a incredulidade daquele povo. Hoje é um culto de milagre. Nós estamos aqui, eu creio, né, que se não todos, a maioria crê que Deus é um Deus de milagres, que Deus é um Deus que ainda faz milagre nos nossos dias. Mas nós vemos nesse texto que não é em qualquer lugar que Jesus faz os seus milagres.
Já há semanas o pastor Sandro tem falado sobre os milagres de Jesus, né? Inclusive eu quero abrir um parênteses aqui, né? Vocês que estão estranhando me ver aqui, né? Toda terça-feira, você que está aí, ó, ligado aí no link e falou, oi gente, cadê aquele pastor? Eu quero me apresentar para vocês, eu sou a pastora Marinês, sou esposa daquele pastor, né? Do pastor Sandro, para vocês que não me conhecem. Hoje ele está numa missão em uma outra igreja, né, e eu estou aqui, né, com essa incumbência, com essa missão e com muito prazer, né, para compartilhar com vocês essa palavra. Espero que o Senhor possa falar ao seu coração. Amém? Dando continuidade aqui, o Senhor ele precisou retirar aquele povo, né, aquele homem daquele lugar para fazer o milagre. E aqui mostra, nesse texto de Mateus 11, o porquê, né, que o Senhor tirou o povo daquele lugar. E o que eu quero trazer para nós, né, que cremos, né, num Deus de milagres, ou você que está aí, que ainda não entende muito, que ainda não conhece muito esse Deus, mas que assim é a sua última esperança, né, o último lugar que você tem buscado, ou você que está aí testando, né, vamos ver se dá certo. Eu quero te dizer que há um local exato, né, para que os milagres do Senhor aconteçam. Deus, ele é Deus de milagres, sim. Ainda hoje, sim, ele faz os milagres, mas Deus, ele precisa que haja um lugar de fé. Ele precisa que haja um lugar, sabe, de esperança. Ele precisa que haja um lugar de confiança. Ele precisa que haja um lugar de entrega para que o milagre aconteça. Por isso ele retirou aquele homem, né, de Betsaida, porque ali naquele lugar, ali não tinha ambiente para o milagre. Aquele povo era incrédulo. E quantos milagres o Senhor fez? Quantos milagres aquele povo viu? Aquele povo ouviu falar, né, que Jesus fazia, e ainda assim eles não acreditavam. Eu não sei como é que está a sua fé nessa noite. Eu não sei, mas eu quero te dizer que Deus, ele tem todo o poder, sabe, para sondar o seu coração, o meu coração, e ele sabe exatamente como se encontra o seu coração. Angustiado, amargurado, independente de toda e qualquer situação que você possa estar vivendo, ou que você possa estar passando, se existe fé, você pode viver o milagre ainda nesses dias. Mas eu quero te dizer que em lugar de murmuração, que no lugar de incredulidade, que no lugar, sabe, de descrença, né, Deus, ele não age. O Senhor Jesus, ele estava ali representando o próprio Deus, o Filho de Deus encarnado ali na terra. E ele nos mostrou isso, não só através dessa passagem, mas de muitas outras. E muitas outras situações, o Senhor nos mostra, né, que é preciso que a gente tenha um ambiente de milagre. Às vezes nós falamos, né, vem até o altar, né, vem para a igreja, e muitas das vezes as pessoas questionam, né, e falam, Deus está em todo lugar, não é isso? Eu não sei se vocês já ouviram, né, eu já ouvi muito isso. Deus está em todo lugar. Realmente, Deus é onipotente, onipresente, onisciente, ele está em todo lugar, mas nem em todo lugar ele tem liberdade para agir. O nosso Deus é um Deus educado, o nosso Deus é um Deus que ele se move, que ele age onde ele é convidado, sabe, onde ele se encontra liberdade, onde há fé. E muitas vezes, sabe, nós estamos buscando o milagre, nós estamos esperando o milagre de Deus e nós não vivemos o milagre de Deus, né? Porque nós não criamos um ambiente de fé, né? Um ambiente de limpeza, um ambiente de sinceridade, um ambiente de verdade no nosso coração. Aqui era uma cidade, era um povoado, mas muitas vezes não é uma questão de local físico, né? Às vezes é uma questão até de um ambiente espiritual, de como nós estamos. As pessoas dizem isso, né, que Deus está em todo lugar, e às vezes se privam, né, ou às vezes acham desnecessário estar no altar, né, estabelecer um lugar de altar. Quando nós oramos aqui, quando nós fazemos o nosso momento de altar, eu sempre peço, né, para que a gente estabeleça, né, um altar onde a gente está. Eu já falei uma outra vez, né, que desde
sabe, do Antigo Testamento, né, homens e mulheres de Deus saindo de uma cidade para outra, né, de viagens longas, né, que eles viajavam caminhando, viajavam em camelos, em cavalos, né, e quando eles paravam em algum lugar e que eles queriam buscar a Deus, eles estabeleciam um altar ali. Né? Eles criavam um ambiente especial, eles criavam um momento especial, eles demonstravam para Deus, olha, eu estou aqui de fato, sabe, para te buscar, eu estou aqui de fato, porque eu quero ver o seu agir, porque eu quero, sabe, agir com fé, eu quero mover no sobrenatural. E muitas vezes nós banalizamos isso, nós banalizamos o que é, sabe, espiritual, o que é sobrenatural, o que é mover, o que é agir de Deus. E onde, sabe, há essa banalização, sabe, onde nós olhamos para o sagrado, né, com o olhar de que é comum, né, não há milagre, não existe milagre. E não é porque o nosso Deus mudou. Eu não quero ser repetitiva e dizer que o nosso Deus é o mesmo, né? Que Jesus, né, ele está presente aqui na pessoa do Espírito Santo, né? Que os anjos do Senhor estão se movendo aqui nesse lugar, mas que nós vamos tomar posse do nosso milagre se o nosso ambiente, né, espiritual, né, estiver preparado para receber. E eu quero te dizer também, né, se há algo externo, né, que possa te impedir de receber, mas se o seu coração é um ambiente propício, o Senhor faz como fez com esse homem. O Senhor te retira de lá, mas Ele não te impede de receber o seu milagre. O nosso Deus é um Deus justo, o nosso Deus é um Deus zeloso, é um Deus, sabe, criterioso. O fato daquele homem estar num ambiente, né, ruim e ter um coração, um ambiente verdadeiro, um ambiente apropriado para receber o milagre, o fato dele estar num ambiente que não gerava aquele milagre, fez com que Jesus tomasse pela mão e retirasse dali, né, e levasse ele a um lugar de milagre. Mas por quê? Porque o seu coração estava pronto para o milagre. O seu coração estava desejoso de um milagre. Parece que esse homem, ele recebeu o convite de alguém, né? Porque diz que pessoas pegaram ele pela mão e levaram até Jesus. Então, ele recebeu o convite de alguém. Eu creio que quando nós recebemos o convite de alguém, eu não sei você, né? Hoje nós não temos visitantes aqui presentes na igreja, eu não os considero mais como visitantes. E eu não sei você aí que está nos assistindo à distância, online, né? Se você é visitante, se você recebeu um convite especial de alguém, eu quero te dizer que esse alguém te pegou pelas mãos e te trouxe para um ambiente, para um lugar, para um momento de milagre. Agora prepara o seu coração, porque o seu coração também pode impedir, né, que esse milagre aconteça. Então prepara o seu coração. Sabe, profetiza e declara agora fé sobre a sua vida. Eu quero te dizer que se não há fé, se está faltando fé, se você já passou por tantas coisas, se você está num momento de muita dor, de muita angústia, sabe, e está te faltando fé, não tem problema. Busque esse Deus, o mesmo Deus que faz o milagre, Ele produz fé, Ele dá fé àquele que confessa diante dele que tem faltado, aquele que fala para ele, olha, eu não estou crendo, me ajuda a crer. Ajuda a crer, peça que Ele te ajude para que você gere um ambiente de milagre também no seu coração e para que você possa viver, para que você possa ver. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar com vocês também de uma segunda coisa. No primeiro toque de Jesus, aquele homem começou a ver as coisas embaçadas, né? Ele não teve uma visão clara. Ele começou a ver, a palavra diz, o texto que nós lemos, diz que ele começou a ver homens como árvores. E quantas vezes, né, nós nos achegamos a Jesus? Quantas vezes nós chegamos a Jesus, né, e começamos a ouvir a palavra, e começamos, sabe, a aprender de Deus, mas a nossa visão, sabe, continua turva, a gente não consegue ver as coisas com clareza, a gente tem dificuldade de compreender até mesmo a palavra de Deus. E isso não é só para aqueles que estão chegando agora. Muitos de nós, né, às vezes com muito tempo de caminhada, né, em Deus, em busca da palavra, há momentos que a gente começa a ver as coisas meio embaçadas.
a gente começa a não entender. A palavra de Deus fala em um outro texto, né, de Eliseu e do seu moço, né? Esse moço, no momento assim que Deus estava para dar um grande livramento, ele olhou e a visão dele, sabe o que era? Só da dificuldade. Ele só via ali os inimigos, ele só olhava ali as lutas, ele só via dificuldade. E ele era um homem, sabe, que temia Deus. Ele era um homem que ele caminhava junto com o profeta. Ele era um aprendiz de profeta. E mesmo sendo um aprendiz de profeta, e mesmo sendo um homem, a Bíblia não diz quanto tempo ele já vinha caminhando, né, por esse caminho, pelo caminho da verdade, pelo caminho da palavra, por estar em comunhão com Deus, né, por estar ali recebendo juntinho ali do profeta. Ele não teve uma visão clara. Ele não teve uma visão plena de tudo que estava acontecendo. Por isso eu quero dizer que muitas vezes acontece conosco também. Nós estamos olhando a situação, nós olhamos toda a nossa volta, Deus está ali com o milagre pronto para realizar, né? E nós nos desesperamos. E a Bíblia diz que a fé é a certeza. Então, quando começa a haver desespero, quando a gente começa a agir por ansiedade, quando a gente começa, sabe, a se angustiar, a nossa fé está vacilante. A nossa fé começa a vacilar, porque fé é certeza. Se você tem certeza, né, você não vai ficar amargurado, angustiado. E nós começamos a dar lugar para sentimentos, né? Nós começamos a dar lugar para emoções, para ações, porque os nossos sentimentos, as nossas emoções geram ações, geram palavras, e não são palavras de fé, não são palavras de vitórias, são palavras de dúvida, são palavras de medo. E isso não é um ambiente que gera milagre. Aquele moço, quando olhou, né, ele entrou apavorado e ele foi chamar o profeta. Olha, nós vamos morrer, está tudo perdido. Porque quando ele olhou, ele só viu os inimigos. Ele viu a guerra travada e ele olhou apenas para ele mesmo, né? Olhou para o profeta, o que estava à sua volta, a sua visão muito curta, muito limitada. Ele não olhou pelos olhos da fé. Ele não olhou com a visão de quem estava servindo Deus Todo-Poderoso. Ele não olhou com a visão de que, ó, Deus é por nós. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Né? Ele não teve nesse momento, né, esse entendimento. Ele não teve essa capacidade de ver além do que estava diante dos olhos dele. Ele não teve olhos da fé. Isso nos lembra o livro do nosso bispo, né? Ele não teve. E nós precisamos ter cuidado com isso. Porque quando nós estamos com a nossa visão limitada, tudo bem passar por momentos assim, né? De angústia, de aflição, mas a gente não está tudo bem quando a gente entra em desespero. Nós precisamos clamar ao nosso Deus, nós precisamos falar: Senhor, olha, eu só estou vendo o cerco do inimigo. Eu só estou vendo, sabe, as dificuldades, eu só estou vendo os embaraços, né? Eu só estou vendo a angústia, a dor. Como eu falei aqui na oração, a gente precisa ser sincero diante de Deus. Em vez de entrar em desespero, nós precisamos nos chegar diante de Deus. Nós procuramos tudo. Nós, às vezes, procuramos o profeta, né? Porque quando nós estamos muito angustiados, né, a gente fica rodando, né, e começa a murmurar, começa a reclamar. E isso me faz lembrar também de um povo que, apesar de ter visto muitos milagres, milagres que certamente nem eu nem você, né, já viram da forma que eles viram naquela época, e eles, na dificuldade, eles murmuravam. E eles, diante da dificuldade, tinham a visão limitada, tinham a visão embaçada. Eles viam árvores. Eu acredito que eles não conseguiam ver Deus, né? Mesmo diante de todos os milagres, mesmo diante de todas as maravilhas que Deus fez. E aí a gente lê esses textos todos, e a gente fala dessas passagens todas, né, da palavra de Deus, e a gente fica, nossa, mas que coisa, né, que é? Terminei hoje de ler o livro de Êxodo, e eu fico assim, meu Deus, a gente fica angustiada,
Ai, Moisés sobe, o povo começa a fazer bezerro, e tantas coisas, né? E o povo vendo milagres, e daqui a pouco estão murmurando, e começa a gerar uma angústia, né? Até dentro de nós. Eu não sei vocês que já leram essa passagem, se vocês sentem isso, né? Dá uma indignação. Mas sabe o que acontece? Nós agimos da mesma forma, muitas vezes, mesmo como um moço, né, que estava ali caminhando com o profeta. Mesmo dessa forma, mesmo já há anos caminhando com Deus, mesmo há anos vivendo em meio de profetas, mesmo há anos já como profetas, né? A gente olha para a dificuldade e a nossa tendência é gerar um ambiente de milagre? Quem dera fosse, né? A nossa tendência é desesperar, é sair correndo, né? É dizer o quê? Vamos morrer, nós vamos morrer. E quem declara que vai morrer diante de uma dificuldade, não está olhando para Deus, não está movendo em fé, não está gerando um ambiente de milagres. Nós precisamos aprender, sabe, com cada passagem, com cada palavra que nós vemos na Bíblia, nós precisamos aprender com o nosso mestre Jesus. Né? Jesus, ele olhou aquele ambiente, ele falou, coisa aqui está feia. E ali ele tirou aquele homem que foi levado por alguém, né, que isso fique bem frisado. E ali ele pôde fazer o milagre. E acredito que diante de tanta dificuldade, né, não sei o que passou na mente daquele homem, ele ainda viu as coisas embaçadas. Mas ele permaneceu ali, permaneceu em Jesus, mesmo vendo embaçado. Ele permaneceu, ele falou, olha, eu vejo, mas vejo ainda embaçado. Ele queria a cura completa. Ele queria a visão limpa. Para quem não via nada, começa a ver as coisas embaçadas, poderia sair por aí, né, já dizendo que estava vendo. Muitas vezes nós agimos assim. Quando a gente começa a ver, a gente começa a nossa caminhada com Jesus, a gente já acha que sabe. Eu já estou vendo mais árvores ali, eu já sei. Eu não preciso de profeta, né? Eu não preciso mais de Jesus, eu não preciso mais de nada, eu já posso ver. Igual filho, né? Igual criança, quando começa a andar pequenininho, né? Para atravessar a rua, onde vai é de mãozinha dada com a mãe, depois começa a achar que já entende, depois começa a achar que já sabe, e chega uma idade que andar de mão dada é mico. Fala, sério, eu vou estar andando de mãozinha dada? Deixa eu andar solto. Né? E muitas vezes nós fazemos assim com o nosso Senhor. Muitas vezes a gente está com uma visãozinha ainda embaçada. Muitas das vezes nós estamos na adolescência ainda, né, na vida espiritual, e nós já achamos que estamos vendo tudo. A gente não está vendo nem o exército do Senhor, nem os anjos que já estão ali formados, já tudo para guerrear em nosso favor, e nós já estamos achando que sabemos. Eu sei, pode soltar a minha mão. E aí nós não vivemos o milagre. E aí nós nos rebelamos, nos entristecemos. Né? Muitos começam as campanhas de terça-feira. Começam com esperança, né, motivados. Mas aí começam a achar que está demorando demais. Já estou vendo, já sei ver, já vi que aí não tem resultado não. Aí não vai sair, o pessoal fala, desse mato aí não sai com ele, né? E aí já viram as costas, já desistem. Sabe por quê? Porque não estão conseguindo ver o exército de anjos que está ali, sabe? Entre você e o exército inimigo. Porque estão olhando e ainda estão vendo como árvores, mas já se acham capazes de sair sozinhos, de caminhar, sabe? Sem ninguém dar a mão. Até ele chegar ali, alguém levou ele pela mão. Até iniciar o processo do milagre, alguém levou ele pela mão. Imagina se ele sai dali, já vendo como árvore, achando que estava vendo. Será que ele teria uma visão plena? Será que ele teria uma visão limpa? Nós precisamos, sabe, a cada dia, sabe, entender que nós necessitamos, para vivermos os milagres do Senhor, estar de mão dadas com Ele. Nós não podemos sair por aí nos achando autônomos, né? nos achando autossuficientes, porque nós acabamos entrando em desespero.
Nós não fomos chamados para morrer no deserto. Né? Há músicas, há tantas palavras, né, que dizem, deserto não é lugar de cristão, deserto é passagem, deserto é caminhada. Né? Mas quando nós nos deparamos com Faraó, quando nós nos deparamos, sabe, com o mar, quando nós nos deparamos, sabe, com as dificuldades, nós esquecemos o Deus que nos conduz, nós esquecemos o Deus que nos guia. Nós esquecemos que basta que a gente permaneça firme, que a gente permaneça de mão dada, para que a gente possa viver os milagres. A gente precisa viver a cada dia em constância, sabe, em Deus, em busca, para que a nossa visão seja plena. E sabe quando isso vai acontecer? E sabe quando isso vai acontecer? A gente está totalmente independente, né, de Deus, do direcionamento de Deus? Vocês sabem? Eu acredito que nunca, né? Porque nem no céu, nem na glória, lá nós vamos estar diante dele, louvando e exaltando, e sendo conduzido, e sendo, sabe, iluminado pela glória dele. Nós não temos autonomia para andar só e conseguir encarar os intempéries, né? E conseguir, sabe, ter uma visão totalmente clara, totalmente limpa. Nós não podemos largar a mão, sabe, do nosso profeta, nós não podemos largar a mão da palavra de Deus, nós não podemos largar a mão, sabe, da casa do Senhor, de tudo aquilo que o Senhor nos ensina, sabe, para viver, para caminhar com Ele, para ter uma vida de intimidade, para ter uma vida de milagre. A palavra de Deus é um conjunto de coisas. Não tem como eu acreditar na vírgula e desacreditar do ponto. Não existe. É um todo. Nós precisamos acreditar de Gênesis e Apocalipse. Em cada passagem, em cada palavra, nós precisamos trazer para a nossa vida. Nós precisamos mais de que olhar e se angustiar e se revoltar, porque eu falo isso de mim mesma, né? Quando lemos e vemos, caraca, cabeção, que povo é esse? Que povo incrédulo, que povo de dura cerviz. A gente precisa olhar para a palavra, né, e espelhar nela. E olhar e falar, Senhor, tem misericórdia de mim, me guarda desse mal, né? Me dá uma visão, sabe, limpa, me dá uma visão, um entendimento, para que, Senhor Deus, eu jamais venha querer estar independente, venha querer, sabe, me guiar por mim mesmo, pela minha visão, pelos meus pensamentos. Os meus olhos podem me enganar, o meu coração é enganoso. Eu quero viver os teus milagres, eu preciso ter clareza em ti. Eu estava lendo hoje, lá no livro de Êxodo 40, 38, e eu vi ali que, sabe, o que aconteceu com aquele povo, e que muitas das vezes acontece no nosso meio, é que a gente começa a banalizar as coisas de Deus, a gente começa a banalizar o agir de Deus, né? A gente começa a ver o sobrenatural como algo comum, como algo normal. Né? E Deus está nos dando livramento, e Deus está cuidando de nós. Como não é aquilo que você pediu, no dia que você pediu, na hora que você pediu, então aí minha fé está balançada. Né? Aí eu vou murmurar. Por quê? Porque a nossa visão está turva. Porque a gente não está vendo, sabe, tantos milagres que o Senhor tem feito na nossa vida. Quantos cuidados Deus tem tido conosco. O povo, sabe, de Israel, quando estava ali passando pelo Egito, nesse processo todo, no processo do deserto, eles estavam assim. Tantos milagres, eles viram tantos milagres, eles viram tanto agir de Deus, eles viram tanto sobrenatural de Deus, aquilo para eles já bobagem, fichinha, né? Era coisa pouca. Quantas vezes nós temos recebido coisas tremendas de Deus, né? E nós olhamos, porque nós estamos fitados em algo que nós queremos muito, nós não valorizamos, né, aquilo que Deus tem nos dado. Nós descuidamos da saúde, nós nos cuidamos do nosso casamento, nós nos cuidamos até, sabe, do local, da posição que Deus tem nos colocado. Nós começamos já virou comum, né? Todo dia Deus me guarda, todo dia eu acordo, eu levanto, tenho o meu presente, né? Isso aí já não é bobagem, não. Isso aí é milagre, isso aí é sobrenatural, sabe? A gente está aqui hoje, tá aqui podendo conversar, podendo compartilhar a palavra, é algo sobrenatural.
Muitos se foram nesse tempo de pandemia, né? Eu perdi pessoas próximas da família. E eu estou aqui, isso é um milagre, isso é algo sobrenatural, isso é um cuidado de Deus. Nós precisamos todos os dias, sabe, dar graças a Deus pelo maná. Não importa se você está querendo carne, não importa se você está querendo cebolas, você tem o maná, você tem que glorificar a Deus. Você deixou de ser escravo, hoje você é livre, isso é o maior milagre, nós somos livres hoje. Nós ficamos olhando para as coisinhas miúdas, nós ficamos olhando para os nossos querer, para as nossas vontades, nós achamos que o que nós queremos é maior do que tudo que Deus já tem feito. Isso nos faz invalidar o cuidado de Deus por nós. E isso não nos leva a viver milagre, isso nos leva a morrer no deserto, isso nos leva a ter a visão limitada, a olhar do outro lado, a olhar para a terra prometida e só visualizar gigantes. E só visualizar trabalho, luta, guerra. Você não consegue deslumbrar, sabe, aquilo tudo que Deus prometeu. Terra manando leite e mel. Você não consegue ver nem, sabe, com clareza, né, o que você foi espiar, o que você teve a oportunidade, além da promessa, o que você teve a oportunidade de ver. Os olhos fitados em gigantes, visão turva. Não recebeu o segundo toque, saiu andando sozinho. Não recebeu o segundo toque, não consegue ver com clareza, está com a visão distorcida pela falta de fé, pela arrogância. Está com a visão distorcida pelas ansiedades, pelos ganhos desse mundo. Quando nós começamos a olhar, né, só para as coisas que estão em nossa volta, quando nós começamos a olhar só para o nosso bem-estar, para o nosso conforto, né, nos impede de ver a terra prometida, nos impede de ver do outro lado, nos impede de ver que o que Deus tem para nós vai muito além daquilo que nós pedimos e daquilo que nós imaginamos. Então, sabe aquilo que você está imaginando, Tatiane? Sabe aquilo que você tem como seu sonho, como um projeto, que é o maior milagre para a sua vida? Não se compara ao que Deus tem para você. Não se compara ao que Deus tem para você, meus irmãos. Eu sei que não se compara ao que Deus tem para mim. E nós precisamos, mesmo em momentos de visão turva, que isso faz parte da nossa carnalidade, da nossa humanidade. Nós precisamos nos voltar para Deus. Nós precisamos fazer igual esse moço. Ai, profeta, né, olha só, eu estou vendo assim. Nós precisamos voltar para Deus e falar, Senhor, olha, é assim que eu estou vendo. Eu só estou conseguindo ver os inimigos. Mas, Senhor, eu estou achando que eu vou morrer. Tem misericórdia de mim. Me ajuda a ver claramente. Dá o segundo toque, porque eu quero viver os seus milagres. Eu quero viver o sobrenatural. Eu não quero banalizar, sabe, o que é sagrado, o que é santo. Eu não quero banalizar, eu preciso olhar, sabe, com os olhos espirituais. E isso nós precisamos, sabe, do segundo toque de Jesus. Nós hoje temos repetido muitas vezes, muitos com a visão turva de ainda não ter vivido o segundo toque. Muitos de nós, sabe, na nossa caminhada, fomos deixando a nossa visão embaçar por várias situações difíceis que nós passamos. Eu sei que vocês passam, eu passo também. Mas nós precisamos, sabe, pingar o colírio da fé, né? Se é que a gente pode falar assim, né? Nós precisamos, sabe, buscar o Senhor. Nós precisamos deixar de nos achar independente e saber que nós precisamos andar de mão dadas com Ele. Quantas vezes a gente fala, né, ou já falou, na adolescente isso é muito comum, a gente falar assim para os nossos pais, eu não pedi para vir ao mundo, né? E muitas vezes nós agimos com Deus assim, nós achamos que tudo é obrigação de Deus, né? Eu não pedi, né? Eu não pedi para nascer. Às vezes nós agimos com Deus igual adolescentes, igual criança age com seus pais, né, de forma imatura. Nós queremos porque queremos e achamos que é obrigação de Deus. E Deus nos dá por graça. Graça não é obrigação. Graça é favor imerecido. Graça é amor. É por isso que Ele nos dá. Nós precisamos olhar para Deus, não como filhos adolescentes rebeldes, que acha que Ele tem que te dar, Ele tem que fazer tudo na hora que você quer. Mas olhar para Deus entendendo que Ele tem o melhor para mim.
E no tempo dele, ele vai me surpreender, porque eu creio na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Eu não creio só no momento do deserto. Eu não creio só no momento da bonança. Eu creio em Deus em todo o tempo. E eu sei que ele é um Deus que faz milagres. E eu quero dizer para vocês, né, que o Deus que faz milagres, ele está presente aqui nesse momento. Eu quero te dizer que esse ambiente está pronto, é um ambiente apropriado. Eu quero te dizer que se você aí na sua casa, né, se você estabelecer um altar e se você está com o seu coração sedento, ainda que com fé pequena, eu já falei, busca agora em Deus, né, creia que Ele pode gerar o seu milagre. Mas abra o seu coração e coloque para Ele o entendimento de que, Senhor, olha, só estou vendo as limitações, as dificuldades. Mas eu sei que Tu podes fazer, ainda que os meus olhos não veem. Porque a fé é assim, a gente crê além daquilo que nós vemos. A gente crê, a fé, né, é a certeza, né, daquilo que nós esperamos, mesmo quando nós vemos, mesmo quando nós não vemos, ainda que os nossos olhos não estejam vendo. Creia, porque Ele vai abrir os seus olhos e você vai poder contemplar muito além daquilo que você pede. Amém? Eu quero convidar vocês a ficar de pé. Você aí na sua casa também, que crê, que entendeu, sabe, que você precisa estar firmado, seguros na mão do Senhor. Que crê, sabe, que para alcançar, para conseguir um milagre, precisa de um ambiente físico, precisa de um ambiente espiritual, precisa de um coração, sabe, crente, credo, um coração que acredita, um coração que crê. Se coloca de pé. E eu quero que você ore a Ele agora, que você fale com seu Deus. Apresente os seus olhos diante dEle. Fala para Ele o que você está vendo. Nós tivemos o nosso momento de altar e nós apresentamos para Deus o nosso coração, as nossas angústias, os nossos sonhos. Eu creio que movemos o sobrenatural. Sim, eu creio. Mas eu quero que você mostre para Deus agora qual é a sua visão. O que você tem visto? O que você tem conseguido ver? Você olha à sua volta e você vê o quê? Você olha para o seu coração e você vê o quê? Você sente o quê? Em relação às promessas de Deus para a sua vida, em relação aos seus projetos, em relação aos seus sonhos, o que você tem visto? O que você tem visto? Agora fala para o Senhor, o que você quer ver? Fala para Ele, abre os seus lábios, em nome de Jesus. Você está falando com Deus? Fala para Ele o que você quer ver. Pede para Ele agora dar o segundo toque. Fala, Senhor, olha, eu caminho há um tempo contigo, mas eu não tenho conseguido ver, Senhor. Senhor, eu tenho olhado as circunstâncias, eu tenho olhado as dificuldades. Eu confesso diante do Senhor que muitas vezes eu me vejo como aquele povo que o Senhor libertou, sabe, murmurando por coisas tão pequenas, tão insignificantes, diante da grandeza que o Senhor tem, diante do sobrenatural, diante de todo o cuidado que o Senhor tem tido. É nuvem protegendo do sol, é coluna de fogo protegendo do frio, é tocando em rocha e brotando água. Tantos milagres, Senhor, tantas maravilhas, Senhor, mar aberto, Faraó derrotado. Senhor, eu sou livre hoje, mas eu olho e só vejo dificuldade, mas eu tenho olhado e só tenho visto angústia, mas eu tenho olhado e só tenho visto que aquele meu sonho, que aquele meu desejo, que aquele meu objetivo, que aquilo que eu tenho buscado no teu altar nas campanhas, eu ainda não alcancei. E eu tenho murmurado, Senhor. Fala a verdade, abre o seu coração, diz para Ele que você tem tido vontade de desistir, diz para Ele que você não tem tido vontade de prosseguir, diz para Ele que você tem tido vontade de jogar por terra, de lançar fora tudo aquilo que Ele tem te dado, diz para Ele que você não tem valorizado, sabe, aquilo que Ele já tem colocado na sua mão. Quer seja, sabe, ministerial, quer seja espiritual, quer seja físico, quer seja no seu casamento, quer seja, sabe, qual a área que você tem recebido de Deus, mas porque os seus olhos estão na carne, na cebola, você não tem conseguido ver.
Qual a área da sua vida? Fala você para Ele. Agora é você e Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa noite é a noite de milagre, sim. É a noite de milagre. Como aconteceu com esse povo. Como aconteceu com esse jovem. Ele foi tocado. Ele pôde ver. E ele foi tocado de novo. E ele pôde ver claramente. E ele foi livre daquela cegueira. E ele recebeu uma direção de Jesus. Ele mostrou o caminho que ele precisava ir. Ele mostrou para ele o caminho que ele precisava cortar, onde ele não deveria passar. E eu quero crer que esse homem seguiu. Nós fomos trazidos pelas mãos até a presença de Deus. Hoje nós estamos aqui. E será que as nossas mãos estão estendidas para outras pessoas? Para outros que estão mais cegos? Será que nós temos, estendido as nossas mãos? Será que nós temos, feito o mesmo? Será que nós temos retribuído, o que o Senhor fez conosco? Será que nós temos retribuído? Senhor, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que essa noite é a noite de milagres. E eu creio, Senhor Deus, como diz a Tua palavra, que o que o Senhor tem para nós vai muito além dessa nossa visão limitada. Eu creio, Senhor, mas eu peço, Pai, em nome de Jesus, abra os olhos de fé, Senhor Deus, da Tua igreja, a começar na minha vida, Senhor. Dá-nos olhos, Senhor Deus, de fé, para olhar além dos inimigos, para olhar além dos montes, para olhar além das dificuldades, para olhar além do nosso umbigo, além dos nossos sentimentos, além dos nossos sonhos, além dos nossos projetos e ver tudo aquilo que o Senhor tem arquitetado, tudo aquilo que o Senhor já tem separado para cada um de nós. Que possamos viver os Seus milagres, Pai, não como o povo do Egito, mas que possamos, Senhor Deus, tomar posse, da terra prometida, do maior milagre, do milagre que vai além daquilo que nós queremos, do milagre que, é soberanamente, maior. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, toca, Senhor, através do Teu Espírito Santo na visão de cada um, e dá que possa ver com clareza, Pai, e que possa contemplar a Tua glória, e que possa seguir Te glorificando, exaltando o Teu nome, prosseguindo em Te conhecer, crescendo no Senhor, rompendo os limites, rompendo as barreiras, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós queremos ver além dos inimigos, Pai, nós queremos contemplar os Teus anjos, nós queremos contemplar a Tua vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, traz os milagres, Senhor Deus, a qual o Teu povo tem buscado, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus.